A evolução dos contêineres, da criação à era moderna. O container, um dos maiores avanços da logística moderna, revolucionou o comércio global ao simplificar e agilizar o transporte de mercadorias. Criado na década de 1950, o container padronizado surgiu como uma solução prática e segura para o transporte de cargas, reduzindo drasticamente os custos e o tempo de movimentação de produtos nos portos. Desde então, sua evolução acompanhou o avanço das tecnologias e as demandas crescentes. Origem e inovação com Malcolm McLean. A ideia de padronizar caixas metálicas para transporte foi consolidada pelo empresário americano Malcolm McLean. Em 1956, McLean, que era dono de uma transportadora, observou que o processo de carga e descarga em portos era moroso e custoso. Sua visão era simples, mas poderosa. Criar um sistema de caixas de aço de tamanho padrão que poderiam ser facilmente empilhadas e transportadas entre navios, trens e caminhões. Nascia, então, o primeiro container intermodal, uma unidade que poderia ser movida de um modal de transporte a outro, sem a necessidade de descarregar e recarregar a carga. Isso não só aumentou a eficiência, mas também revolucionou o comércio mundial, permitindo que bens fossem transportados de forma mais segura e econômica. Em abril de 1956, McLean testou seu conceito embarcando 58 contêineres em um navio adaptado, o Ideal Shix, partindo de Nova Jersey para Houston. A viagem foi um sucesso e marcou o início de uma nova era para a logística e o transporte de carga. A partir daí, o uso de contêineres começou a crescer rapidamente, especialmente à medida que mais empresas e portos adotavam a nova tecnologia. A padronização internacional e expansão global. A década de 1960 foi crucial para a consolidação dos contêineres no mercado global. Graças à padronização das dimensões e características dos contêineres, estabelecida pela Organização Internacional para Padronização. Essa medida garantiu que contêineres de qualquer parte do mundo pudessem ser usados em navios, trens e caminhões de qualquer país. Esse padrão facilitou o crescimento das redes de transporte intermodal e permitiu que o container ganhasse popularidade como principal método de transporte de cargas em rotas marítimas, rodoviárias e ferroviárias. Com a expansão das rotas comerciais globais, os portos também se adaptaram à nova demanda e passaram a ser equipados com guindastes e sistemas de movimentação capazes de lidar com o aumento de contêineres. O sistema de contêineres impactou ainda a economia e o comércio mundial, ao permitir que a produção em massa fosse viável em países onde os custos eram mais baixos, promovendo o fenômeno da globalização e transformando o comércio internacional. Inovações tecnológicas e a era dos megacontainers. Na década de 1980, a demanda por transporte de mercadorias continuou a crescer, e com ela, o tamanho dos contêineres e dos navios que os transportavam. Surgiram os chamados megacontainers, com capacidade de 40 pés, que permitem o armazenamento de cargas maiores e mais pesadas. A introdução de contêineres refrigerados também ampliou a capacidade de transporte para cargas perecíveis, como alimentos e produtos farmacêuticos, aumentando ainda mais a eficiência e a segurança do comércio global. Com o avanço da tecnologia, sistemas de rastreamento digital e sensores foram incorporados aos contêineres, permitindo monitorar em tempo real a localização, temperatura e condições de segurança da carga. Essa tecnologia tem sido essencial para gerenciar cadeias de suprimentos complexas e garantir a integridade de produtos durante longas jornadas. O impacto ambiental e sustentabilidade. Nas últimas décadas, o setor de transporte de contêineres tem enfrentado desafios relacionados ao impacto ambiental. Os grandes navios porta-contêineres, que emitem grandes quantidades de dióxido de carbono, contribuem significativamente para o aumento das emissões globais. Em resposta, o setor tem investido em navios mais eficientes e em contêineres feitos de materiais recicláveis. Há também a crescente implementação de tecnologias verdes, como sistemas de propulsão alternativos e otimização de rotas, que visam reduzir o consumo de combustível e a pegada de carbono do setor. O container, no mundo interconectado hoje, milhões de contêineres interligam os mercados globais e tornam possível o fornecimento contínuo de produtos entre continentes. A pandemia de Covid-19 revelou ainda mais a importância dos contêineres, ao sustentar o abastecimento de produtos essenciais e de consumo. No entanto,
Ela também trouxe à tona a fragilidade da cadeia de suprimentos global e a dependência de um sistema logístico ágil e interconectado. A evolução dos containers mostra como uma solução simples, mas visionária, transformou-se em um componente essencial para o comércio global e a economia mundial. No futuro, inovações sustentáveis e tecnologias avançadas continuarão a moldar o transporte de contêineres, garantindo que essa peça crucial continue a impulsionar o progresso econômico em um mundo cada vez mais interconectado. Os contêineres vêm em diferentes tamanhos e configurações para atender às diversas necessidades de transporte e armazenamento de cargas. Os tamanhos mais comuns são os contêineres de 20 pés e 40 pés, que estão padronizados globalmente. Esses contêineres variam não apenas em comprimento, mas também em altura e tipos específicos, como refrigerados ou para cargas perigosas. Aqui estão os tamanhos e tipos mais populares. Container de 20 pés, Standard 20. Dimensões externas: comprimento 6,06 metros, largura 2,44 metros, altura 2,59 metros. Capacidade interna aproximadamente 33 metros cúbicos. Peso máximo bruto 24.000 kg, dependendo da classificação. Uso comum: transporte de cargas densas e pesadas como metais e cerâmicas, além de mercadorias de menor volume. Container de 40 pés, dimensões externas: comprimento 12,19 metros, largura 2,44, altura 2,59 metros, aproximadamente 67 metros cúbicos. Peso máximo bruto 30.470 kg. Uso comum: ideal para cargas volumosas e leves como móveis e produtos têxteis, já que proporciona o dobro de espaço em relação ao de 20 pés. Container de 40 pés High Tube 40 HC. Dimensões externas: comprimento 12,19, largura 2,44, altura 2,89 metros. Capacidade interna aproximadamente 76 metros cúbicos. Peso máximo bruto 30.480 kg. Uso comum: preferido para cargas volumosas que requerem mais altura, como eletrodomésticos grandes e equipamentos industriais. Container de 45 pés High Tube. Dimensões externas: comprimento 13,2, largura 44 metros, altura 2,89 metros. Capacidade interna aproximadamente 86 metros cúbicos. Peso máximo bruto 30.480 kg. Uso comum: utilizado para cargas que precisam de espaço adicional, sendo vantajoso para o transporte de mercadorias volumosas e leves. Container Reefer, refrigerado. Dimensões: pode vir em tamanhos de 20 pés e 40 pés, com versões High Tube. Capacidade de resfriamento variável, normalmente para temperaturas entre menos 25 graus e mais 25 graus Celsius. Uso comum: transporte de produtos perecíveis, como alimentos e medicamentos sensíveis à temperatura. Container Open Top, aberto no topo. Dimensões: 20 pés e 40 pés. Características: possui teto removível, geralmente de lona, para acomodar cargas que excedem a altura padrão. Uso comum:
ideal para cargas que precisam ser carregadas por cima, como máquinas e equipamentos pesados. Container Flat Rack, rack plano. Dimensões, disponível em 20 pés e 40 pés. Características: sem laterais ou teto, com laterais dobráveis para facilitar o manuseio de cargas largas ou pesadas. Uso comum, adequado para cargas pesadas e volumosas, como veículos e maquinária industrial. Container Tank. Dimensões: geralmente com estrutura de 20 pés. Características: projetado para transportar líquidos e gases, com tanques em aço inoxidável dentro de uma estrutura de container. Uso comum: transporte de líquidos, como produtos químicos, óleos e gases. Esses tamanhos e tipos de containers permitem que o transporte de mercadorias seja eficiente e padronizado, facilitando o comércio global e garantindo que diferentes tipos de cargas sejam transportados com segurança e eficiência.